torna pleno. Aquilo que nas tábuas não coube, aquilo que nas tábuas não dá para interpretar. Jesus, quando coloca no coração, melhora. Então, qual lei hoje é melhor? A do coração ou das pedras? A do coração. Mas não é a mesma lei? O que? A lei mudou? Não. O que mudou? O meu relacionamento com ela. A minha interpretação dela é que mudou. Porque Cristo completou, elevou, encheu. Está dando para entender? É o meu comportamento em relação à lei que mudou. Quando eu não entendi isso, eu ainda estou nas pedras. Então a pedra está menor. Quem ainda está nas pedras, ainda está com um rudimento mais fraco. Porque está atrás de tradições. Já carrega muito peso. Muito peso sem necessidade. Ela não pode ser peso. Ela tem que ser liberdade. Estão me entendendo, sim ou não? Sim. Quem está entendendo, diga amém. Tem que entender isso. Ele faz uma distinção, né? É escrita não com tinta, Não. com espírito. Porque Natal tem que precisar da tinta, no couro precisa da tinta. Embora seja a própria vontade de Deus, a mesma, Sim, é a mesma lei. a mesma lei, ele está falando porque ela foi, talvez a forma de ser, é isso mesmo. Ela foi planificada, ela trouxe a plenitude, ela completou, ele encheu, então Ela não foi recebida por aquele que vai ler. O problema está na recepção dela. E não nela. Não nela. E não nela. Aí é que está o grande detalhe. O problema não está na lei, é o relacionamento da pessoa com a lei. Então você entendeu, ela entrou no seu coração e ela está completa, está cheia, está plena. Ele não entendeu, então ele ainda está cheio de dogmas e tradições. Então, peraí, quem está melhor, você ou ele? Você entendeu, já está aí dentro. Então você está melhor do que ele. Mas a lei não é a mesma? Só que o que mudou? O seu relacionamento, você entendeu, você ainda não entendeu. Não é isso que acontece com muitos judeus que não entenderam que Jesus já veio ainda e são ortodoxos, estão ainda carregando pesos enormes de lei, que são dogmas sem necessidade. Ao passo que aqueles já colocaram no coração, dízimo já não é mais problema, sábado não é mais problema, festa não é mais problema, matar não é problema. Gente, nada é problema, tudo isso é bênção. Ela está no coração, não tem dogmas superior a isso. Agora, você vai entender isso nesse texto que eu vou ler aqui agora. Eu queria ler ele por último, mas vou deixar para ler aqui agora. Só para você entender que parece que a veia está fluindo. Abra aí Hebreus, capítulo 7, por favor. Veja que impressionante isso. Aí vai completar isso que vocês estão entendendo. Estou sentindo pelo Espírito, está fluindo. Hebreus 7. A partir do meio? Não, Hebreus 7, a partir do 8, por aí. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Não, então não é não. Então é 8 e 7. Vê pra mim, acho que é 8 e 7. 7, 8. Eu falei 7 e 8? A primeira? Sim. Então é 8 e 7, devo ter invertido. Porque se aquele primeiro... Exatamente. O bom é ler o texto todo. Mas nós estamos com pressa? Lê a partir do 7, por favor. Porque se aquele primeiro... Primeiro o quê? Primeiro Mandamento, primeiro estatuto, primeiro acordo, primeira aliança. Qual que é? Feito com Moisés. Pode ir. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Atenção, olha para cá. Olha para cá. O que é que o autor de Hebreus? Esse cara é fenomenal. Queria saber quem é esse indivíduo aí. Pensando numa pessoa inteligente. Nós vamos ter aula aos Hebreus aqui, vocês vão se espantar com esse indivíduo aí. O que ele está dizendo? Se as tábuas fossem suficientes, é o que eu falei aqui, ó. Precisava vir o Cristo? Não. Então, se o Cristo veio, é porque as tábuas não eram Suficiente. mas era necessário as tábuas para chegar em quem? No Cristo. Tudo bem? Tá, o que ele está dizendo? Se a primeira aliança feita em pedras fosse suficiente, continua lendo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Ele está fazendo uma releitura aí do capítulo 31 e verso 31, 32 de Jeremias. O que ele vai ler agora está escrito lá em Jeremias 31, 32. Continue lendo, por favor. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, Lá no Egito. para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu conselho, O povo não obedeceu o conselho. Ele está fazendo uma releitura. Continue. eu para eles não atentei, diz o Senhor. Continue.
Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel. Então havia uma profecia de Jeremias e de Ezequiel também, dizendo que depois daqueles dias, falando de Jesus, que ele faria um novo concerto. Qual o novo concerto? Leia, continue lendo. Porei as minhas leis do seu entendimento, e em seu coração, as escreverei. O que é? Não é isso aqui, ó? Não é completar, não é o que Jesus veio fazer? Jesus não veio colocar isso no nosso coração, encher, planificar. Está falando de Jesus. Quando ele vier, ele vai completar. O segundo Moisés. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Continua. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Escuta aqui. Ó, quando acontecer isso aqui, olha para cá, vê se você está entendendo. Segura o dedo aí. Quando acontecer isso aqui, que Jeremias profetizou, Ezequiel e outros, da nova aliança, trazendo plenitude, não vai precisar a gente se reunir aqui e ensinar ninguém. Porque todos já vão estar sabendo. Todos vão estar cheios. Pera, se há necessidade de a gente se reunir, ir para cursos, ir para a escola, é sinal o quê? Que ainda não chegamos ao nível. Que ainda não completamos. Deu para entender? Que ainda estamos num processo, o que já é grande coisa. A profecia se cumpriu em partes. Em partes. Porque quando ela completar totalmente, não haverá necessidade, porque todos estarão numa plenitude que todos vão saber. Não precisa mais aprender. Está me entendendo? Continue, por favor. Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Aí, todos me conhecerão quando chegar nesse nível. Desde o menor até o maior. Quando chegar nesse nível aqui. Tá? Continua. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Continua. Dizendo novo concerto. Dizendo novo concerto, que é isso aqui. Envelheceu o primeiro. Envelheceu o primeiro. Ora, os que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Aí o cara que não entende a lei, que aprendeu a defender, a combater a lei, vai dizer, tá vendo? Acabou, a lei é velha, é antiquada e acabou. Espera aí, o que está dizendo o texto aí? Gente, quando eu digo novo, assim, vocês dois estão aqui. Está aqui o Jaci, está aqui a Cleudinha. O Jaci é novo, hein? Eu estou querendo dizer o que da Cleudinha? Mais velho. E eu precisei falar isso? Dá para entender? Eu dizendo que um é novo, automaticamente o outro. Bom, se eu digo agora é novo, o outro vai estar ficando. Quando eu venho e começo a planificar, completar e elevar no coração, as tábuas estão ficando o quê? Agora, gente. Acabou as tábuas? Não. Termina o versículo de novo. Olha que impressionante isso daí. Você vai revelação. O último versículo? Olha que revelação profunda. Ora, o que foi tornado O que velho foi tornado velho, que é o primeiro mandamento, que é o primeiro conselho, e se envelhece, perto está de acabar. Diga comigo, perto está de acabar. E acabou? Não. Peraí. Eu acho que um dos mais experientes da idade aqui entre nós, acho que é o pastor Nilton e o pastor Paulo. Não sei qual dos dois é mais velho, mas vamos colocar os dois no mesmo patamar, né? Os dois são mais velhos. Eu posso dizer para você, gente, o pastor Nilton e o pastor velho, pastor Paulo, são os mais velhos aqui, sim ou não? Sim. Eles estão velhos, sim ou não? Sim. Eles estão envelhecendo, sim ou não? Sim. Mas eles já se acabaram? Não. Não, tá bom, hein? Tá bom ainda. Você viu aí, retrucou na hora. Tá bom ainda. Aleluia, glória a Deus. Gente, o que está envelhecendo e está perto de acabar, mas não acabou. Olha, pela lei normal da vida, eles estão mais próximos da morte do que uma pessoa de 20 anos, sim ou não? Sim. Embora um de 20 anos pode morrer primeiro do que eles. Mas pela lei natural, eles estão mais próximos de acabar, sim ou não? Mas já acabou? Não. É isso que a gente tem que entender. Então, olha para cá agora, o que o autor de Hebreus inteligentemente está dizendo? Se Cristo estabeleceu um novo, logo aquele se torna velho. Mas, se é velho, perto está. Por que está perto de acabar? Porque o dia que eu entender esse novo e eu entrar totalmente nele e viver exclusivamente nele, não haverá necessidade mais do velho. Mas como eu não consegui entrar totalmente ainda, eu estou no processo, então
Então o velho não acabou ainda. Você consegue perceber que coisa impressionante? Então não acabou, porque está perto de acabar. Quando é que vai acabar? Quando todos nós fomos completados, elevados, cheios, transbordantes, chegar à plenitude. Aí a senhora falou uma palavra que realmente me incomoda. Talvez só no céu. Porque aqui a gente não tem nem fé para alcançar esse nível aqui. Nem fé a gente tem, e nem desejo. E nem ora pedindo isso. Alguém ora pedindo isso? Eu nunca orei, porque se Deus me der um negócio desse aí, irmão, eu vou me sentir um semideus aqui. Não fica aqui. Deus jamais vai embora. Mas não, pessoal com. É nós. Deus leva. Percebe o negócio? Deu para entender? Então, se está perto de acabar, é porque a nova foi inaugurada e nós estamos numa transição da antiga para a nova. Quem entendeu, diga amém. Quando é que acaba a velha? Quando houver plenitude da Quando houver a plenitude desse. Só no arrebatamento da igreja. E aí eu não sei como. Bom seria que fosse hoje. E todos nós entendessem. Aí eu te pergunto, a igreja já entendeu isso aqui? Já entrou totalmente aqui? Não. Tem gente que não quer estar nem na lei, ué. Você vê a responsabilidade que nós temos? E a grandeza do texto? Eu queria muito que vocês estivessem entendendo isso aí, gente. Será que estão? Diga amém. Se não tiver, eu explico de novo. Porque isso aqui é libertador. Sabe, a gente ouve muitas besteiras por aí, e isso é libertador. Então, vem para Cristo. Claro, eu estou em Cristo, mas eu tenho que cumprir a lei. Porque senão eu não consigo alcançar a plenitude. Entendeu? É Ele que vai me levar nos cumprimentos da lei, é que eu me mantenho debaixo da graça. Não existe graça suficiente para salvar um indivíduo que não cumpre a lei. Vou repetir. Não existe graça suficiente para salvar um indivíduo que não cumpre a lei. Ok? Bom, tem um outro texto aqui que eu já coloquei antes, que é Romanos 10:4, que diz que o fim da lei é o quê? Cristo. E aí a lei acabou? É isso? A palavra é telos. Qual que é a palavra? Telos no grego. Telos quer dizer o quê? Finalidade ou objetivo. Então está mal traduzido, está pessimamente traduzido. O correto seria dizer, diga comigo, a finalidade, o objetivo da lei é me levar a Cristo. Agora tem um outro texto aí que ele é tão maldoso que parece até ser criminoso. Você quer ver? Essas traduções, depois nós vamos aprender e aprofundar em questão de tradução, você vai ver tantas aberrações. Lê para mim em Lucas 16:16 e veja que impressionante o que está escrito. Enquanto você procura, dá para você fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu sei disso, até mais. Enquanto você procura, responde para mim. Qual foi a resposta que Jesus deu àquele moço quando ele se encontrou com ele? E aquele moço falou, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Nascer de novo. Não, esse foi para o... Vender os. Esse aí foi para o... Observar a lei. Você falou lá. Ah, tá. Esse foi para o... Nicodemos, né? Esse Tá. ia entrar pela O porta. jovem rico observar a lei. Observar o quê? A lei. Mandamento. Os mandamentos. Então, para alcançar a vida eterna, Jesus falou que tem que observar o quê? As leis. Os mandamentos. Jesus é quem falou. Então não tem vida eterna sem observar o mandamento. Que é a observância do mandamento que me coloca debaixo dessa graça. Me mantém debaixo dessa graça. Está me entendendo, sim ou não? Então agora lê Lucas 16:16 e eu quero ver algumas versões aí. Vou pedir que vários leiam, por favor. A lei e os profetas duraram até João. Isso é um absurdo essa tradução. Duraram até João. Lê outra versão para mim. Tem uma que é pior que essa. Não, ó, vigoraram até João. Gente, isso é tendencioso demais. Você está entendendo? Isso é tendencioso, isso é uma cabeça tendenciosa demais. A lei e os profetas vigoraram até João. Então depois de João, não tem lei e não tem profeta. Você está vendo a tendência dessa tradução? Engraçado, aqui está duraram também, só que eles destacaram ela de uma escrita diferenciada para chamar a atenção, como se não fosse isso. Como é que está aí? Veja. Não, está essa palavra mesmo. A lei e os profetas duraram até João, só que a palavra duraram, ela não está igual às outras escritas, ela está tombada em itálico, para chamar alguma Está atenção. diferenciada a Para palavra. diferenciar alguma coisa. Talvez o camarada não ficar com peso na consciência. Deixa eu dar um indicador aqui, porque aí eu coloquei, entendeu? Eu coloquei no canal. Se vira. Você está entendendo? Mas essa vigorada para mim é um absurdo. Agora, olha a controvérsia. Eles dizem que que a lei e os profetas durou até João, e outros vão dizer que o fim da lei é Cristo. Mas espera aí, ela foi até João ou foi até Cristo? Você percebe a confusão que eles fazem?
Gente, isso aí está pessimamente traduzido, o texto não é esse. O texto original está lá em Mateus 13, 11, 13. Lá foi traduzido corretamente. Mateus 11, 13. É o mesmo assunto, o mesmo texto, só que já foi uma tradução melhor. Lembra nós lá? Peraí, esse original que o senhor está falando era no hebraico ou já é o... É o hebraico traduzido para o grego. Agora está inserida a cabeça grega aí. Não, sim, mas o original dele lá no grego estava usando outra palavra. Veja bem. Deixa eu explicar para você uma coisa. Essa palavra do... Eu entendi a dúvida aí. Ó, duraram. o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Alguns textos têm origem aramaica. Tem aí tudo bem? Sim. O Novo Testamento foi escrito por quem? Não foi pelos apóstolos, Senhor? Sim. E eles eram hebreus ou não? Sim. Todos eles, com exceção de quem? De Lucas, que não era hebreu e nem grego. Lucas era, se não me engano, eu preciso confirmar isso, ele era, eu não sei se ele era da Síria, eu não lembro agora, mas ele não era grego não, tá? Vou ter que levantar isso aí, até uma questão aí para nós pesquisarmos. Tá? Com exceção de Lucas, que inclusive é o que mais fala sobre tradição hebraica do que os outros, todos os demais eram o quê? Hebreus. Gente, eles estão escrevendo em hebreu, só que na época, a língua forte da época do Novo Testamento, o mundo estava vendo a influência do romanismo e do helenismo da Grécia. Qual era a língua que predominava naquele momento também? O grego, gente, era o inglês da época hoje. O inglês não é o forte hoje. Se você não tiver inglês, você não consegue nem emprego em alguns lugares. Então o grego era o inglês da época. Então o que acontece? Quando eles escreviam para as pessoas, eles, os hebreus, tinham que escrever em quê? Hebreu. Mas a cabeça era o quê? Hebraico. Não, ele tinha que escrever em quê? Alguns deles? Em grego. Porque eles estavam escrevendo para alguém que entendia o grego. Mas qual que era a cabeça deles? Hebraica. Então imagina um judeu, um hebreu, escrevendo na sua segunda língua. A língua vai ficar pobre, vai ficar fraca. Todavia, posteriormente, os gregos, atenção aí, vai chegar na sua resposta. Os gregos vão pegar esses textos e vão agora colocar a cabeça deles no texto. Vão pegar o grego mesmo e dali traduzir para o inglês, para o latim, dali para o inglês, dali chega na língua portuguesa. Aí o que é que veio? A cabeça grega, a cabeça hebraica ficou lá atrás. Deu para entender? Porque eles querem colocar a cultura deles, por isso que vem essa tradução errada aí. Ó. Lê Mateus 11, 13 que você vai ver que está melhor. Então, pastor, a pergunta que eu fiz é o seguinte: não tem registro do Novo Testamento em hebraico, né? Não, não tem. Não vai ter como o de João, por exemplo, vai ter algumas cartas. A carta que Paulo escreveu a Timóteo é grego, mas Paulo é hebreu. Ela foi escrita em grego, mas ele é um hebreu. As outras maioria das cartas nós temos conhecimento que ele escreve em hebreu. Aí o grego pega do hebraico e vai traduzir para o grego. Essa palavra aí que foi traduzida errada, mas na verdade não se sabe o que estava escrito no original hebraico. Você quer saber o original dele hebraico? Isso. Tá, vai saber aonde que foi que teve este erro na tradução. Vai estar aí, ó, a tradução correta Mateus fez. Leia aí. É Nevi. Neviim, parece, o original, eu entendi agora a sua pergunta, desculpa. O original seria Neviim. Lembra mim o que quer dizer Neviim? Não, lê o texto aí que eu vou dizer. Isso aqui significa profetas, profetizar, alguma coisa nesse sentido. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mudou completamente. Né? Peraí, mudou ou não mudou? Mudou. Porque toda a lei e os profetas fizeram o quê? Profetizar. Profetizar até João é uma coisa, vigorar até João é outra coisa, gente. Isso é tendencioso demais. Mas a palavra era a mesma, por que o tradutor é traduzido de um jeito num livro e no outro livro ele traduz de Tradutores diferentes, escribas diferentes e cabeças diferentes. Ao longo do tempo, você pode ver que se você pegar uma Bíblia nossa, evangélica aí, não sei se é do pastor Nilo, tem umas, não sei, umas bem mais antigas, essa é moderna. Bem mais antigas, talvez essa aqui, mais antiga que essa ainda, eu tinha uma lá, Ferreira de Almeida mesmo, mas bem mais antiga, você vai ver uma tradução. As outras Bíblias mais novas, você já vê palavras diferenciadas. Por quê? O tradutor da própria CBAD, ele já entendeu e já cresceu, se tornou mais conhecido no assunto e vai lá e corrige algumas coisas.
na Sociedade Bíblica do Brasil. O camarada conheceu melhor o texto hebraico, vai lá e... Aquele que não conheceu, mas conheceu, e a cabeça dele está forjada naquele esquema que não existe mais lei, ué, na hora que ele vai traduzir, ele vai colocar onde a cabeça dele está dizendo. A gente Talvez seja o caso dessa explicação aí que está em negrito, como quem diz, eu entendo assim, mas de qualquer forma deixa eu colocar aqui, que alguém quiser pesquisar mais, entendeu? Porque o texto original é Nevi. Nevi é profetas. Quer dizer, o texto original é esse. Então a lei e os profetas fizeram o quê? Profetizaram. Profetizaram até João. Agora, por que profetizaram até João? Que depois veio Jesus. Precisava profetizar mais? Não. Jesus já veio. Profetizaram sobre ele, então ele chegou. Ele chegou, não tem mais necessidade de ficar profetizando a respeito dele. Mas, no livro de Lucas, mesmo esse versículo 16 dizendo isso, ele ainda é controverso a dizer que a lei acabou. Porque no 17 fala que é mais fácil passar o céu e a terra que cair no tipo da lei. Exatamente, olha você vê. Aí já está correto. Mas é porque. O cara só leu 16. Você só leu 16. Ele leu o outro. Não, aí que o problema está mais do que. Mas aí é onde eu quero que você chegue. O que eu estou explicando aqui, que aqueles que defendem a ideia de que não tem lei, eles vão nesses textos específicos direto. É isso aí. Ele te joga sem texto na cabeça e te deixa doido. Mas tudo texto assim. Eles não pegam o contexto antes e o depois. É isso aí que vai. Aí eu estou desmascarando isso aí agora. Essa aula é isso. Entendeu? Porque eles só vão aí. Porque eles foram treinados para fazer isso. Porque se falar durar, no caso vigoroso, no sentido Não muda tanto. de Mateus 11, 13, com o próximo versículo mostrando. Aí beleza. Aí no sentido de durou. Completa. É no sentido de que a profecia. Aí se completa. Se completa. Mas se pegar só ele é tendencioso. Como diz o Não vigora mais, não tem mais sentido. texto fora do contexto, é pretexto heresia. Pretexto heresia. Então, aonde está o erro aí? Peraí, se a lei do profeta e a lei dos profetas vigoraram até João, então Cristo está mentindo, porque ele disse que veio cumprir a lei, então ele está fora do contexto, porque ele só vigorou até João e ele veio depois de João. Vigorou no sentido de apontar o primeiro dele, ou profetizar a vinda dele. Exatamente, mas a pessoa não entende isso, pega isso só como a lei. Só a lei, tá vendo aí, ó? Ela acabou. Ela acabou ali, aí é onde eu quero chegar. A lei acabou ali, ó. Por quê? Mas ela acabou ali, por que Jesus está dizendo que ele veio para cumprir uma coisa e acabou, gente? É uma controvérsia. Porque só pegam esses textos específicos, tá? Você quer ver um outro texto absurdo? Vamos lá. Só mais dois e a gente encerra. Não dá para ir muito. O Mateus falou que a cidade está mais correta. É Mateus quanto? Mateus 11, 13, pastor Paulo. 11, 13. Mais fácil de entender, né, pastor? É porque está mais contextualizado com tudo, né? Pelo menos, porque aí, tipo assim, pelo que o senhor está explicando, então lá em Lucas, eu precisaria da hermenêutica. Se eu pegar um versículo isolado, eu vou confundir. E se você pegar esse isolado, não confunde. esse não confunde. Não confunde, porque está traduzido corretamente. Lá há uma dose de uma pessoa que está mal intencionada porque ele não entende desse jeito, então ele quer colocar a cabeça dele. Porque a tradução correta no sentido que não dá. Só que uma palavrinha que ele coloca lá pode vir a. Desvirtua. Se a pessoa que não vai interpretar dentro da hermenêutica, vai confundir. Desvirtua. É o perigo da gente não conhecer a midrash, não conhecer a hermenêutica e não fazer a contextualização dos textos. Ficou claro aí? Isso para nós que ensinamos e entregamos, gente, isso aqui é fabuloso. Porque as pessoas, eu já vi pastores e grandes, de tamanho de nome que você não imagina, pregar esses absurdos aqui, descontextualizados. Gente, que coisa terrível. Você quer ver um outro texto que eles pegam aí e fazem um absurdo dele? Gálatas 4. Gálatas 4. Vê para mim, a partir do 1. Vamos ver lá. Não vai dar para ver muita coisa, eu quero passar os trabalhos para vocês aqui. A partir do 1. A partir do 1. O que está, para começar, o que está escrito no título aí? O Evangelho isenta-nos da lei. Que absurdo. Oh, mas tem outro que é pior do que esse. Lê outro título para mim aí, alguém. A nossa filiação em Cristo. Talvez já, mas tem outro texto terrível. Lê para mim. Talvez tenha uma Bíblia aqui. A Bíblia diz que o Evangelho isenta a lei. Mas tem outro. Vê se alguém tem outro título para mim, por favor. O seu não tem? Você não tem? Você não tem o título em cima? E tem Bíblia que dá assim: ritos transitórios judaicos. Não tem nenhuma Bíblia com essa versão aí? Seria tão bom se tivesse.
Eu já provava novo, mas vocês podem ver depois em casa. Ritos transitórios judaicos. Um absurdo. Por quê? Porque aí não está se falando de ritos judaicos. Primeiro que Paulo está escrevendo para quem aí? Para judeus ou gentios? Gentios e não judeus. Mas lê o texto para mim, vamos lá, depois eu falo mais. Pode. Bom, não briga não, vai de dois então. Vai os dois então. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós não éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Debaixo. Lembra a palavra que eu falei que é a única que tem na Bíblia? E Paulo está tirando de lá, de onde que é? Ele está tirando da onde? Da Torá. O que eu falei? Se passar e ver o jumento do inimigo debaixo da carga, é para virar as costas e ir embora. Não. Vá lá e tira o peso de baixo. O que quer dizer? Antes nós estávamos debaixo do quê? Do peso. Não que a lei seja um peso. O que é peso? Os dogmas que criaram em torno dela. Então, antes de conhecer a Cristo, que veio completar, que veio elevar, que veio preencher, nós estávamos debaixo desses dogmas. Esses dogmas eram pesados demais para nós. Continuando. Não, uma palavra que ele usa aí no verso 3. O 3? Pode ir. Deu 3 de novo. Assim também nós, que quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Muito bem. Essa palavra que eu quero. Rudimentos. Procura lá depois no grego. Estoqueia. Essa palavra rudimentos, tá? Estoqueia, que vai ser traduzido por dogmas também. Dogmas. O que é dogmas? Lei de homens. Todas as vezes que a Bíblia traduzir dogmas, é mandamento de homens, não é de Deus. Veja essa palavra estoqueia, rudimentos. O que é rudimentos? Se você pegar um bom dicionário e buscar rudimentos, ele vai dizer que são elementos da água, do ar, do fogo, que regiam determinadas, que coordenavam determinadas regiões. Vai falar que eram demônios, espíritos, que comandam o ar, que comandam o fogo, que comandam a água. Olha o que Paulo está reclamando, não tem nada com judeus isso aqui. Ele está falando para gentios convertidos. Só essa palavra estoqueia já está sentindo então que já, amigo. É igual aqui, rudimentos do mundo é bem provável que nós falamos essa estoqueia. Estoqueia, o que é? Os costumes dos homens. Aí a palavra mundo já foi acrescentada para dar o entendimento que era dos homens. Que era de homens. Porque essa palavra mundo provavelmente não está. Não está lá. Isso aí é acréscimo, porque o estoqueia ali todo mundo já entende. Já entende. Ok, está no mesmo espírito. Continue indo, por favor. Mas, vindo a plenitude dos tempos. Opa! Olha aqui, vindo o quê? Sai conectando, sim ou não? Quem é que traz a plenitude? Então, vindo a plenitude, alguém que elevou, o que acontece? Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nasceu na lei. Debaixo dela. Sob é debaixo. Debaixo dela. Que era peso para ele, porque ele nasceu debaixo dela. Eu tinha que cumprir ela. Para remir os que estavam debaixo da lei. Isso. A fim de recebermos a adoção de filhos. Ok. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. O Espírito dele está em nós agora, que é colocar no nosso coração a lei. O que mais? Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecemos a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Então olha a clareza da coisa. Quando não servimos a Deus, quando estávamos lá debaixo dos rudimentos, estoqueia, servimos por natureza aqueles que não são Deus. Ok. Mas agora conhecendo a Deus, presta atenção. Sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos? A cobrança de Paulo. Como tornais outras vezes a esses rudimentos? Que rudimentos que ele está falando?
Ele explicou que agora traz os dogmas, seguindo outros deuses. Os camaradas se converteram, é mais ou menos assim, alguém que vem para Cristo, olha aqui o que ele está dizendo, aqui no Brasil, para você entender, alguém que aceita Cristo, ele não vai guardar o dia de São João, dia de São Pedro, festa junina, vai praticar carnaval. Aquele período que tem aquela povo sai de casa em casa fazendo reza.